Se fosses num Uber e o condutor te perguntasse o que é que tu fazes... Quase que parece o início de uma história real. E o que é a arte se não uma representação da vida real? Sejam bem-vindos ao podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. Como já viram, hoje não estamos só os três do costume, temos um convidado que já vamos apresentar. O meu nome é Diogo Carvalho. Sou Diogo Fernandes. Sou o Pedro Carvalho. E já que foste o último, podes explicar quem é o nosso convidado. E ao nosso lado temos um amigo meu. Amigo. Em que eu conheci quando fui para Porto Santo, num estádio, passa a publicidade para estar na Porto Santo e estar na Colombos. E ele estava no bar e aquilo, o Pedro, que é para vocês não ficarem... Quase que parece o início de uma história real. Atenção, ele estava no bar, eu olhei para ele. Exato, E o Pedro estava na equipa de animação, eu também tinha espetáculos e basicamente tratava toda a animação do hotel e portanto há sempre uma proximidade entre o bar e a animação porque eles precisam de água. É só de água. É verdade. E os workshops de poças. E os workshops de poças, essas coisas. E portanto foi aí que nos conhecemos. Yeah. Olá. Pronto, para as pessoas te conhecerem, eu vi no outro dia uma pergunta que achei interessante, que era: se fosses num Uber e o condutor te perguntasse o que é que tu fazes, que resposta é que dava? Isso aconteceu hoje. A sério. Hoje, precisamente, no Uber. E ele perguntou-me, então, mas Foi o que é esse que faz? senhor que nos tinha mandado a pergunta nitidamente. Nós estivemos a Eu falar posso sobre... dizer que o senhor não me disse nada. eu juro, eu a certa altura, eu cheguei a dizer, epá, você estava a fazer perguntas que eu acho que hoje vou responder. Mas então, porque é que ele perguntou, o que é que faz? Eu sou ator, sou cantor, diretor musical também, já fiz muita direção musical, mesmo em dobragens, em teatro musical, para alguns projetos e eventos. Faço dobragens também, publicidades também já fiz muitas, concertos, enfim. Não digo que sou bailarino, mas tenho formação em dança também. Podemos pedir algumas dicas depois. Exato. Se precisarmos. Posso Da ajudar. minha parte sobre aqueles pés de chumbo e isso. É? Epá, não sei se É, consigo então, ajudar, mas Opa, eu não posso sei, tentar. tens que perguntar a ele que ele viu lá assim Tenho um irmão bailarino. uns Tem? pezinhos Não sei de para dança. Se eu Foi tenho Porto algum... Santo. Não, Não, se não, eu tenho um irmão sou- bailarino. Se o Pedro tem jeito para a coisa. Estava Opa, ligeiramente. é assim. Também não é O Pedro acho que vai tramar. Agora que eu me lembro. já foste. O Pedro. Não vai lá. Não estou. A interpretação dele. Tem a interpretação dele. Tem. Exato. Foi a resposta mais politicamente correta que ele te podia dar. Pá. É, ok. Vamos jogar pelo seguro. Exato. Bom, e então, e é isso. O que é que eu fiz mais? Já fiz muita coisa. Eu Fez a publicidade para a concorrência aqui do Norte. do que... Fez publicidade da para a Sagres. Sagres. Mas que também já fiz para a Superboc. E já tinha feito para a Sagres antes. E já fiz também para a Heineken. Enfim. Então, tá. Eu não sei. Mas é de bom. Eu não me fidelizo assim. A não ser que me patrocinem de alguma forma. Claro, Exclusividades não. Sim. Eu acho que todos nós temos várias perguntas para te fazer. Ok. Portanto, acho que temos que começar ali pelo mais novo. Ok. Ando lá. Vamos começar assim, de maneira fácil. Diga. Como é que foi tomar a decisão de entrar neste mundo? Ou seja, foi uma coisa assim repentina? Foi uma paixão que já tinhas? Como é que foi assim como é que foi a tomada de decisão? Pois, foi um bocadinho dos dois. Porque eu, na verdade, eu estava em ciências, no secundário. Eu queria ser veterinário. Não tinha nada a ver. Sim, sim. Mas depois... pronto, vocês sabem aqueles testes psicotécnicos Sim. que fazemos no nono ano? Para saber para que área... Deu-me para várias coisas, até para padeiro. Meu deu Deus, para isso. portanto. Pronto, eu nunca soube os resultados, porque a senhora, coitada, ela não... Enfim, desapareceu e não tive os resultados. Nesse ano
pelo menos a minha turma e mais 2 ou 3, ninguém soube os resultados. E pronto, e como eu já tinha essa paixão dos animais e ser veterinário, não sei o quê, desde criança, e ciências é o que tem mais saída, pronto, lá fui eu, mas completamente errado. Não chumbei nenhum ano, mas enfim, fiz até ao fim, mas não, acabei 12º e não era... Todas as saídas que eu tinha, todas as soluções, nada me interessava. Acabei por ir a um centro lá em Lisboa que fazia testes psicotécnicos, mas à séria, tipo, mais Sem ser só pormenorizado. preencher uns Sim, questionários, exatamente. uns cruzes e depois já Faziam completar. todo o tipo de testes e mais alguns. E deu-me várias coisas, deu-me línguas, matemática também, mas deu muito artes. E pronto, e eles lá encaminharam-me para vários sítios. E depois falaram-me desta escola que tinha curso de interpretação, tinha música, tinha dança, tinha escrita, tinha muita coisa. E eu fui lá com os meus pais, ter uma reuniãozinha, uma entrevistazinha com o diretor da escola e acabei por... e efetivamente era uma coisa que eu até gostava, da parte de interpretação, e fiz lá um workshopzinho de uma semana, se não me engano, já não lembro, de iniciação ao teatro, que pelos vistos correu bem e o diretor da escola disse aos meus pais, olha, ponham o Pedro no curso de 1 ano de interpretação que eu acho que pode dar resultado em alguma coisa. Mas isso no secundário ou depois? Depois de eu já ter terminado o 12º, já tinha feito os exames nacionais, já estava preparadíssimo para me candidatar para faculdades, mas pronto, fui fazer um workshop de iniciação ao teatro e depois fiz o curso de interpretação. Isto em 2009, se não me engano. Pronto. Conclusão. Assim que eu acabei esse curso, eu comecei logo a procurar trabalho e a trabalhar e continuei a minha formação. Depois estive a fazer um curso de televisão, cinema e dobragens. Depois comecei a fazer teatro musical, onde comecei a dançar e a cantar mais a sério. Depois ainda fui para outra escola de teatro musical, onde fiz 3 anos. Portanto, eu ao todo fiz uns 7 anos de formação. E sempre a trabalhar ao mesmo tempo, às vezes 4, 5, 6 projetos ao mesmo tempo. Eu acho que 3 já são muito. Yeah, I know. Opa, só que isto lá está, são... Sim, também é aquela coisa, é uma paixão. E é uma coisa que tem que se trabalhar, a parte física o teu corpo é a tua ferramenta de trabalho. É tudo aquilo que tu podes fazer em nível de trabalho vem da parte humana. Isso leva-me a uma segunda pergunta, que é como é que foi a reação dos teus pais, da tua família, ao saber que tu querias... Pois, ok. Não, eles até já disse a questão de que até os pais foram com ele, não é? Por isso eu presumo que para os pais até tenha sido se calhar fácil. Houve não é? Sim, eles Houve sempre um apoio, sim. Eles sempre me apoiaram desde o início, mas sempre com aquele pé atrás de... Claro. Será que realmente isto pode dar em alguma coisa? Claro. Porque há sempre aquela dúvida. E isso nem quer dizer nada. Eu até podia ser um talento incrível assim logo à partida, que mesmo assim não quer dizer que eu vá ter sucesso. Há muitas crianças que têm muito talento, mas depois não... Sim, podias ter muito talento, depois se não soubesses gerir isso, Claro. nem saber E às vezes lidar com colegas e por E às aí. vezes até ter a sorte do momento, não é? Sim, ter a sim, sorte também. de ter as oportunidades certas nas alturas certas Sim, da vida. de trabalhar e ter os contactos certos e Também. estar no sítio certo, à hora certa, essas coisas é muito isso. Nas artes há realmente um fator sorte também. Há quem diga que a sorte se trabalha. Dá muito trabalho, exatamente, sim. Eu tenho tido muita sorte na minha vida, mas também trabalho muito para isso. Mas também tenho fases em que não estou assim com tanta sorte. Sim, estamos a falar de alguém que, quer dizer, o teu tempo de trabalho é aquele período de tempo em que estás ligado à atividade em si, não é? Portanto, se um espetáculo tem 3 ou 4 meses, estás ligado 3 ou 4 meses àquilo, não é? Sim. E depois, como é que é o teu... Não sei se já posso ser eu a fazer as perguntas, mas como é que é... A minha questão é um bocadinho mais a gestão... O Diogo vai ter aqui umas questões mais técnicas, mas qual é a tua gestão, não só do dia-a-dia, podes ter espetáculos, não é? Mas a tua gestão anual, do momento, não é?
sais de um projeto e como é que é o sair desse projeto até arranjar outro? Pá, Como é que é essa gestão? Lá está, isto é uma coisa que é sempre um bocado complicada de gerir, porque por exemplo, ainda agora, eu estive a ensaiar durante um mês, aliás, estive em Porto Santo 3 meses. Sim. E eu estava a trabalhar, mas estive sempre, constantemente, a tentar gerir já outras propostas para o depois. Eu não posso só estar ali, Focado naquilo só, tipo, não é? até acabar, ok, e agora, o que é que eu faço? Eu tenho que ter um plano do que é que fazer a seguir. Tanto que houve esta questão do Música no Coração, entretanto eu já tinha recebido outra proposta, depois acabou por não acontecer. Mas é isso, como estamos sempre a saltitar de projeto em projeto, não há nada que seja assim Contínuo. a longo prazo, é sempre a curto, médio prazo. Temos que estar sempre a passar nos passos a seguir. Eu agora ainda não acabei a Música no Coração e já tenho o outro projeto de um espetáculo de Natal que vou fazer no início de dezembro. Em dezembro vou voltar às Arábias, ou seja, pelo menos até janeiro já está assegurado. Mas agora, durante o mês de dezembro, já vou estar à procura do que é que vou fazer a partir de janeiro. A minha pergunta tinha a ver com isso. És tu que tens que procurar os projetos e, por assim dizer, faturas a uma entidade que gera o projeto, ou estás ligado a uma empresa que te arranja, por assim dizer, o projeto e te paga alguma coisa fixa, sem ser por projeto? Eu Acho que isto vai ter tenho, advogados no final do programa. não, é assim, eu tenho agente, eu estou agenciado pela Elite Lisbon, mas é mais para a parte comercial, publicidades, eventualmente alguma coisa em televisão, cinema. Para estas coisas todas que eu faço, sou eu que vou atrás, ou que de alguma forma alguém sabe ou conhece o meu trabalho e sei lá, por indicação e já me contacta diretamente, mas porque eu também já estou nisto há uns aninhos, as pessoas já no meio artístico, pelo menos no nicho onde eu me movo, já me conhecem. Portanto, acabo por não fazer tantos castings como fazia no início. Claro. Mas ainda assim, sei lá, agora a pensar, eu ainda agora na terça-feira vou fazer a Plural, que é Da TVI. Da TVI, pronto, eu vou fazer agora um registro novo. Eles já me viram algumas vezes, mas acabei por nunca fazer parte de nenhum elenco fixo ou adicional. Fiz algumas participaçõezinhas, mas lá está, tem que estar sempre a correr, atrás, porque ninguém vai fazer por mim. Não, sim. Mas não começaste nos morangos com açúcar. Pois não. E se calhar... Isso deve ser uma mácula na tua trajetória. Opa, toda a gente pergunta, tu fizeste morangos, és ator, estás a fazer novelas. Opa, é porque ser ator é muito mais do que só fazer novelas ou cenas mainstream. Sim. Ou quando eu digo que sou cantor, foste ao The Voice. Eu não fui, não é só isso. Eu acabei agora de fazer 13 anos de carreira e não fiz assim nada que seja... Eu não sou famoso, não é por opção ou não, isso é uma coisa que também vem, sei lá, eu costumo dizer que a fama ou o sucesso é consequência. Sim. Aliás, a fama, enfim, é consequência do sucesso que tu tens, mas não é por ser É um famoso. bocado subjetivo, porque para mim, uma Exato. pessoa que entra numa novela pode ser famosa, mas para um de vocês pode ser famoso alguém que faz teatro. Vocês vão mais ao teatro e eu vejo mais televisão. Exatamente. Depende E não só. do conteúdo que consumimos. E até porque agora estamos numa fase em que o pessoal youtuber e tudo mais também é convidado para fazer novelas, portanto é assim. Eu não sei. Agora, para seres famoso, basta ter... Eu por acaso não queria Se tu levantar tiveres essa, mas seguidores, és famoso. eu por acaso, era uma das perguntas que eu também tinha aqui, que era a questão de como é que tu vês muita gente que não é formada nesta área, que até tem capacidades, e dou 2 exemplos, por exemplo, o Fernando Rocha e o Hugo Sousa, que vêm da área da comédia, ou então a própria Margarida Corseiro, que eu acho que até ela não tem qualquer formação. Acho que não tem. Entretanto, já deve ter feito, mas acho que quando começou a sua carreira como atriz, não tinha uma formação propriamente dita. Tu sentes que há aqui um fator extra, ou que é um fator mesmo de que as pessoas têm capacidade para tal, só que não tiveram a oportunidade de seguir esta veia? Isto é uma grey area, Sim, é uma área sim, muito, sim. que é muito dúbio. Porque obviamente que é assim, uma pessoa que seja um talento nato,
porque é que não pode ter uma oportunidade? Exato. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, de alguma forma, quem já tem formação, quem já está nisto há muitos anos, acaba por não estar tão protegido, porque não há... Aliás, o estatuto profissional da cultura Sim. só agora é que está, tipo... Sim, o próprio A Brasil também votar. alterou recentemente. Assim, sim. a Luana do Bem comentou isso no Irritações há uns tempos. Eu tive uma ainda amiga não a dizer. Agora temos de tirar um curso de contabilidade. Sim, por acaso. Assim, se precisares não contar. Exato. Exato. Eu não queria dizer isto em direto, mas. Se calhar ainda falo contigo. Podemos passar a publicidade. A publicidade. Não, mas por acaso, vou só fazer aqui um pequeno parênteses, a Luana do Bem no programa Irritações, que é um programa que eu gosto de ver, comentou isso há uns tempos numa das irritações dela, que foi ela teve que passar quase 10 recibos à mesma entidade porque eles alteraram completamente o formato do. Havia qualquer coisa sempre errada porque alteraram completamente o formato dos recibos agora. Tem lá uma letra qualquer nova, eu não percebi muito bem essa área, mais contigo. Não, eles fizeram umas mudanças engraçadas e Sim. depois confundem as E o pessoas. Mas é serviço- muito confuso. É muito Por confuso. se tens aqui alguém que te pode, em Não. princípio, dar-te essa ajuda. Não, tanto é que agora só uma parte, a nossa ordem, a semana passada, há 15 dias, fez um documento a resumir todas estas situações com taxas e não sei o quê, uma pessoa se orientar. Sim, porque até agora até há a taxa que se querem que parte do valor que estão a ganhar seja dado à sociedade. Agora estou aqui a faltar as expressões, peço-me desculpa. O que, Se não é sociedade de autores, mas é. é SPA? Não é SPA, não. Esquece, sim. É GDA, de Gestão dos Direitos Artistas? Acho que é isso, eu acho que é Ou isso. o SENA, talvez. É uma coisa qualquer em que no recibo agora também lá vem, depois aquilo é dúbio se devem meter lá a cruzinho ou não. Eu ouvi Confesso isso. que eu não sei. Sim, mas Porque desculpa. eu, não, porque, Mas efetivamente, estou a porque eu ser por acaso, não, porque eu por acaso ainda não passei nenhum recibo desde que isso foi falso. alterado. Ok. Ainda estou assim naquela. Mas vou ter que passar agora, portanto. Por isso, ok. Estou assim na iminência de fazer bosta, de certeza. Mas, ok, mas isto em relação aos artistas estarem mais protegidos. Epá, se formos a Espanha ou a Inglaterra ou alguns outros países, até mesmo no Brasil, há a carteira profissional de artista que te dá acesso a seres agenciado, que te dá acesso aos castings. Ou seja, os castings não têm acesso assim livre a qualquer pessoa que exista que decida tipo, eu quero experimentar. Que é isso que acontece aqui. Qualquer pessoa pode ir a um casting porque a maior parte dos castings são abertos, ou basta conhecer alguém que é primo de não sei o quê e vai. E nós, profissionais, não estamos protegidos nesse aspecto. Qualquer pessoa nos pode passar à frente só porque é giro. E eu acho que Tem ou não essa qualidade, não é? A questão é. porque às vezes a parte da qualidade é também dúbia. Sim, também, tens toda a razão. Desculpa, tens toda a razão. Porque a arte em si é uma coisa de gosto pessoal. Eu aquilo que eu faço, tu podes gostar E tu e eu não, claro. E está tudo bem. 50 pessoas estão a ver a mesma coisa, vão ter uma interpretação diferente da mesma coisa. 50 interpretações diferentes da mesma coisa. Que podem ou não se identificar ou não com aquilo que estão a ver. Agora, isto em relação a castings. Quem está a ver ou a dirigir um casting, claro que pode eventualmente ter mais peso se a pessoa tem ou não formação ou experiência, mas se o casting for incrível, porque é que eu não hei de contratar aquela pessoa mesmo que nunca tenha feito nada na vida? Nada impede. Sim. Tipo, as produtoras ou os diretores de casting não têm qualquer tipo de limitação de não podes fazer isto. E para isso a pessoa não vai a casting, ponto. Não é? A partir do momento em que vai a casting, está tão disponível e apta a fazer o trabalho como qualquer um. Por isso é que é assim, eu não acho, é injusto ou justo, enfim, é difícil de dizer. Depende de pessoa para pessoa, não é? É. Uma coisa do ouvir. Sim. Tenho uma... Desculpa. Não, Só tenho uma pergunta. tu ficas para a parte. Que é... tu é números, ninguém curte números. Eu tenho uma pergunta que é... Como é que a comunidade artística se sente, tendo em conta que, por exemplo, a percentagem dedicada à cultura do Orçamento de Estado é ridiculamente pequena? Qual é o vosso... Como é que tu achas que nós nos sentimos? É tipo... Fala, diz. O que eu quero...
perceber é como é que vocês lidam com o facto de o nosso governo, que infelizmente é liderado por um Pokémon. Não, espera lá que eu gosto de Pokémon. Mas aquele é raro. Eu jogo Pokémon Aquele é raro. Isto é um segredo. Como é que é aquele que está sempre a dormir? O Snorlax. o Snorlax, exatamente. É Isto é um Snorlax, entendeu? é igualzinho. Sabes que está tudo a parar para ir ver como é que é o Snorlax. Exatamente. Exato. A gente pode dar aqui 10 segundos, Snorlax, 0 instante, com X no fim. Para ser amigo, vai aparecer assim aqui em cima uma imagem. Eu ponho para as pessoas poderem procurar. Mas eu quero saber como é que vocês, mesmo sabendo que estes gajos não vos dão nada, que eles não dão nada a ninguém neste país, infelizmente, Não, vocês pera, continuam. deram 125. Também. Espera lá, podemos incluir o A vocês que a desporto, mim só deram 50. podemos incluir o desporto na cultura. Olha, mas uma coisa É interessante. assim também. Deram-nos a final da Champions. Aos Mas médicos Desculpa lá. Desculpa lá. que não pagam sinceramente, IVA. final da Que não Champions. pagam IVA. Mas a final da Champions. Artistas não têm nada a ver com Não, isso. claro que Nada. A Nós final não da ganhamos Champions. nem perdemos nada com isso. Nem tem nada a ver. Mas imagina, se eu ficava muito contente, por exemplo, se eles trouxessem a final da Champions, pegassem no dinheiro que ganharam Não ganham. e ganharam algum. E eles ensinam Em IVAs e não sei o quê. Não, ganharam. IVA não ganham. Porque eles não pagam IVA para fazer a final da Liga dos Campeões. Está bem, mas não ganharam com o jogo em si, ganharam com o resto. Ganharam indiretamente. Ganharam com Sim. hotéis, com restaurantes. Sim, com... mas em ponto pequeno, até porque só vieram as equipas, nem os adeptos podiam vir. Eu aí percebo o que estás a dizer. Não, os Na adeptos vieram. segunda. Na segunda já estava aberto, sim, mas na primeira. Estou a falar da última. A Foi Eu última estava- sim. eu estava a falar E ele da quando primeira. falou, Os gajos falou do a City estavam primeira. na Ribeira a Sim, mas a arranjar- questão aqui foi da primeira, que foi uma oferta, teoricamente, do governo aos Até tiveste aquela profissionais. conferência de imprensa bonita que estavam lá eles todos, Sim, sim. espaçados. Sim, mas estamos agora a fugir aqui um bocadinho à questão do Pronto, 1% para a cultura. Como é que vocês conseguem encontrar a energia suficiente e o gosto suficiente pelo que fazem, sabendo que quem manda, Não apoia. desculpem-me o termo, está-se a cagar? É mesmo ao natural, por isso estás à vontade, Pedro. Aqui é Não, ao não, natural. sim, está tranquilo. Opá, espera lá. Como é que nós conseguimos Sim, como é que ganhar vocês- energia Exatamente. e não parar de trabalhar? Por exemplo, eu não era capaz de saber que não era capaz de trabalhar a 100%, sabendo que o meu patrão está-se a borrifar para o que eu faço. Nem sequer dá valor ao meu trabalho. Mas isso não é uma coisa só da cultura. Isso é uma coisa Eu sei, só da mas, margem. mas, Eu mas aí- a cultura, eu acho que a cultura devia ser incentivada Ah pá, sim, a cena do pelo 1%. governo. Atenção que a cultura há aqui dois problemas É da assim. cultura, que há os artistas e depois há os monumentos culturais. Porque o cultura engloba isto tudo. Pois. Engloba aquilo que são os Em artistas. tudo. E aí Atenção, o desporto- e dentro de um. Não, Não, por acaso não entra. Dentro desse 1%, a maior parte da fatia dessa porcentagem do 1% do orçamento do Estado é dedicado a, muitas vezes, estarem a renovar monumentos culturais. Nem é tanto de apoio aqui aos artistas Onde propriamente não ditos. entram em teatro. Onde não entram teatros, porque os teatros têm a ver mais com a questão camarária, não têm tanto a ver com a questão Mas, gestão por do exemplo, orçamento do Estado. olha, eu vou dar um exemplo muito fácil e é recente. Eu só soube quem era a Sofia Escobar. Para a qual mandamos Quando? um beijinho desde já. Ó, um beijinho, um abraço Sofia. e qualquer coisa liga ao Pedro que eu apareço em Lisboa. Porque Só Vai para- ao Altice! Vamos embora! Bora! É dia 1 de Começar já a dezembro. juntar dinheiro. Altice Arena, 1 de dezembro, música no coração. não, isso podes promover à vontade, pelo amor de Deus. Só conheci quando foi jurada no Got Talent. Sim. Ah, a sério? Ok. Eu por acaso eu já também não Porquê? sabia. Porque não há quem é. uma... Sim. Olha, se eu não conhecesse o Pedro, não sabia que ia haver um espetáculo no Super Bowl. Sim, de acordo. Eu percebo isso. Porquê que não há? Porquê que nós não Não pegamos em A informação não espetáculos, chega às E- pessoas. damos às pessoas? Mas aí, Então, eu não quero se fazer nós o papel, sabemos eu não quero fazer o resultado papel do Casa Pia, porque é que não sabemos mas aqui eu não quero fazer o papel do advogado do diabo. Hoje em dia,
Hoje em dia, esses eventos já não são tão patrocinados até pelos jornais à noite como eram antigamente. Mas hoje, se tu quiseres, as câmaras já oferecem algum itinerário daquilo que vai ser algumas reproduções artísticas que passam na cidade. O Pedro poderá-me dizer que não é o suficiente e eu aí... Poder-me dizer não é o suficiente e eu aí estou totalmente de acordo. Eu acho que há alguma informação, mas é um bocadinho como tudo. Se nós pesquisarmos ou se nós estivermos mais atentos dentro do nosso algoritmo até às vezes de pesquisa. Mas o Pedro... Mas a parte da divulgação podia ser muito, muito mais apoiada. Porque lá está, qualquer produção, qualquer produtora está completamente por si. A tentar chegar às pessoas da forma que consegue, que é muito limitado. Se as câmaras municipais, por exemplo, que têm, né, bases de dados de toda a base de dados que só isso, se apoiassem na divulgação de tudo aquilo que está a acontecer neste momento, as pessoas podiam escolher muito mais sobre aquilo que querem ou não querem ver. E sabiam. E saberiam que pelo menos está a acontecer. O que eu quero dizer é, sabiam. Sim. Porque depois, tu ao saberes, tens a escolha de ir ou não ir. Claro. Sim. Se não quiseres ir, é uma coisa. Mas agora, há muita gente que não vai porque não sabe. Não, e é assim, e ontem, por exemplo, aquilo teve alparrote, mesmo, se não teve esgotado, teve muito perto disso. Portanto, as pessoas de alguma forma souberam. Agora, não sei se há algum nicho específico. Eu acho que é uma questão mais de entusiastas, não é? Aqueles que são os entusiastas, ou por um ator, ou pela arte. Sim. Sim, o maior público da arte são os artistas. São os artistas, também é uma verdade. Mas eu por acaso... O português não está educado o suficiente para ir ao teatro assim. Não, isso também é uma verdade, isso também é uma coisa que falha. E não é por falta de tentativa, porque na escola fui várias vezes ao teatro, o problema é que nós éramos sempre mal comportados. E é de palavras a verdade. E não era bem... Não sei quanto a ti, mas não era bem ao teatro enquanto forma educativa. Era mais ao teatro para me distrair os miúdos e levá-los a era uma questão de obrigação e era mais até às vezes para nos chatear, para nos educar. E eu lembro-me das peças que eu fui ver quando estava na escola Não, eu posso dizer que a única que eu gostei foi no Convento de Mafra. Nenhuma. Não, a única que eu gostei foi no Convento de Mafra e mesmo assim só vimos 20 ou 30 minutos, nem isso. Pronto. Para tu E lá está, e as escolas têm muita tendência a levar para ver peças daquilo que estão ou que está no programa, não é? Claro que sim. Que pronto, né? É o que é. Eu acho que não peças acho de que incentiva as pessoas no secundário, que era mais género. Sim, a de Mafra, lá está. E olha, pagava para ver um espetáculo sobre os maias. Olha, eu fui ao Sá da Mas Bandeira. era literal. O Teatro Sá da Bandeira. Não há cá coisas, é literal. Não, mas eu fui ao Teatro Sá da Bandeira. Literal. Eu fui ao Teatro Sá da Bandeira ver, por acaso fui ver, fui. Mas era literal? Era literal, não tinha a bolinha vermelha, obviamente. Mas tinha as cenas da bolinha vermelha. Pronto, que então já não pagava para ver. Pronto, é isso que eu quero dizer. Isso é uma questão. Mas aí... Também era uma coisa não sei interessante se daria para os miúdos do secundário irem ver. Os miúdos do secundário não têm internet em casa. Tem, mas não mas os espetáculos quando têm esse tipo de cenas têm classificação para maiores. Exatamente, para maiores de 18 anos. Sabes que sou eu é que no secundário e agora tenho 18 anos, portanto esqueço. E agora vou-te fazer só aqui uma pequena piada. Vou-te fazer aqui uma pequena piada. O Teatro Sá da Bandeira até era bem conhecido exatamente pelos espetáculos com mais de 18 anos e não com maiores de 18. Mas, por exemplo, vou-te dar outro exemplo. Uma questão de divulgação. E eu que gosto muito de bandas de heavy metal, há pouquíssima divulgação sobre os espetáculos de heavy metal, e eu por acaso fiz questão, quando ainda agora fui a um espetáculo de Lisboa de heavy metal, houve pouquíssimas ou nenhumas notícias relativamente a isso. Houve um ou outro site que é mais dedicado à área da música que fez uma notícia ou outra, e até a própria Antena 1, salvo erro, até porque há um programa específico sobre heavy metal. Mas, por exemplo, o Observador, a RTP, a SIC, a TVI, nada. A Observador acho que chegou a fazer uma notícia, mas passado para aí 2 dias do espetáculo ter acontecido, e até enganaram-se num ou noutro nome de bandas que lá foram. Por exemplo, para tu veres, e eu só sei destes espetáculos também porque pesquiso. A informação também não é. E vê lá, e eu estou no meio. Exatamente, a questão é exatamente essa. E eu estou no meio, e a questão é que falta-me informação, e aí não nego. Mas também às vezes é uma questão de pesquisa, e pesquisa excessiva. E foi em Oeiras, que não é propriamente um sítio pequeno. Não. E Oeiras, até em termos de cultura, eles
eles investem bastante. E ela aposta forte. Eles investem bastante. Ou Eu qual tenho não trabalhado vai lá tenho trabalhado lá no Teatro Independente da Oeiras Sim. e gosto muito, é muito fixe. E olha, e por acaso eles vão fazer agora uma versão dos Maias. Estás a ver pelo final? Só, mas vai ser em gatos, vão ser os miaus. Ou seja, é musical, vai ser musical e vai ser um musical infantil. Ok. Mas é uma interpretação para conhecer a obra dá perfeitamente. Ok. Eu vi o filme. Eu vi o filme. Viste o filme? Mas Não já... li o livro porque dá muito Não, trabalho. eu li, gostei e já religo novamente, porque só não li o primeiro capítulo, também já digo. Eu sou do grupo que lê os resumos. Eu li acho que até ao terceiro capítulo e depois foi resumo. Eu fartei-me na Mas eu descrição da li o maquete. livro, porque. Não, li o livro não. Eu vi o filme. Porque no dia anterior da apresentação oral tinha que saber o que é que ia escrever. Não, claro, claro. O que é que aquele capítulo Exato. era? Percebes? Então li o filme e depois li o início do capítulo e o fim do capítulo. E já sabia onde é Eu vou que pegar estava. naquilo que o Pedro disse ao bocado, que é cada um de nós vê as coisas de forma diferente e tem acesso à informação de forma diferente. Não. Eu prefiro, porque gosto de livros e sou um rato da biblioteca, em que eu gosto mesmo de ver o livro de fio a pavio. Continuo a dizer, o capítulo 1 eu não li dos Maias e continuo sem ler o primeiro Que é a capítulo, descrição. que é a descrição da casa de Toda a Roma, gente que é horrível. é lindo. Exatamente, para quem está na área. Alguém se deve interessar Não, pelo não, primeiro capítulo. O próprio S entusiasmou-se, certeza, porque até começa por ali tudo. Mas agora vamos só focar aqui um bocadinho mais em ti e eu vou-te fazer aqui duas perguntas, tu respondes às duas de uma vez ou em separado, que eu ia te perguntar, durante o espetáculo, vai parecer um bocadinho estranha esta pergunta, até se calhar pode parecer um déjà vu, mas como é, ainda tens algum receio? Como é que lidas com o receio nos espetáculos? Se o receio acaba por ser uma coisa natural e até importante para o próprio performance que está a ter. E depois a questão de onde te focas, porque eu continuo a achar piada. Primeiro, não sei como é que vocês não dão cabo da vistinha com tantos focos de luzes que têm em cima, não é? Se começa logo por aqui, isto aqui é uma piada que eu já te estou a fazer. Mas depois porque às vezes não é? Tu tens imensas pessoas à tua frente, não é? Por muito que consigas ver todos ou não, tens imensas pessoas. E há uma outra pessoa que tu ao olhar podes, sem querer esforçar um sorriso, não é? Ou uma tristeza porque vês duas pessoas a dormir, ou vês duas pessoas A dormir. a dormirem não. Aí deve estar a fazer muito mau trabalho. Não, sim, tá. Quem adormece. No futebol há quem adormece. Eu não vou dizer quem, só aponto. Isso. Mas pronto. Eu não disse quem era, só apontei. Por isso. Por isso isto é como tudo. Não quer dizer que esteja a fazer um mau trabalho, a pessoa pode estar cansada, não é? Voltamos aqui à questão de que cada um é como é. E pode Fiz uma estar. direta e fui ver um espetáculo e tinha que ir. Porque tinha que ir, porque gosta, porque foi Exato. levar a alguém que gosta e acabou por adormecer. Mas a minha questão é exatamente esta. É como é que se lida com o receio, se estás a falar de ti ou dos outros, Sim. e onde é que te focas durante a tua Não, performance. dos outros. Eu vou falar da minha. Pode ser uma história ou outra de alguém que te tenha partilhado. Sim, os nervos acho que vão sempre existir. Porque isso está sempre, de alguma forma, ligado à importância que tu dás às coisas. Claro, sim. O nervosismo, a ansiedade, não é? Portanto, tu vais querer sempre. Eu, pelo menos, eu quero dar sempre o meu melhor, independentemente de ser uma grande arena, de ser sei lá, um espetáculo para uma turma de uma escola, whatever. Para mim, tem que dar tudo. Em relação ao foco, o receio, ou ter medo de alguma coisa é se eu não estiver seguro. E por isso é que há os ensaios. E a parte de todo o trabalho que ninguém vê. Que é muito importante saber exatamente o que é que vais dizer, se tiveres que cantar a letra, os tons, se neste caso eu tinha a orquestra ao vivo, tínhamos que estar ligados e ainda por cima eu cantava e dançava ao mesmo tempo, então é tipo, dá muitos nós na cabeça, mas também já tive formação para isso. Claro, já foste treinando e praticando para isso, claro. Estive nervoso à mesma, completamente, porque há sempre aquele receio de qualquer pezinho em falso pode-se notar, mas também depende de quem está em palco conseguir dar a volta ao ponto de ninguém perceber que era aquilo que eu estava a dizer há bocado, pode estar a fazer a maior merda, mas se forem bom, ninguém vai O notar. importante é ter confiança. É bola para a frente, chama-se com o ano. Chama-se com anos atrás. Onde é que eu me foco? Também é assim.
Não vou. Eu confesso que não faço ideia. Eu não tenho muito bem a noção. Mas sentes que entras numa outra dimensão, agora falando a sério, entrando aqui um bocadinho mais naquilo que é o espetáculo, tu sentes que quando começas o espetáculo, que entras noutra dimensão. É uma bolha, Então. A bolha, sim. Mas isso depende muito do teu nível de concentração. E o foco, mais do que para onde é que estás a olhar, é estar focado naquilo que está a acontecer em cena, em palco, e com a contracena ou não. Porque tu tens de ter uma escuta ativa muito, muito presente, tens que estar sempre atento a tudo o que está a acontecer à tua volta. Porque tu podes não ser tu a errar, mas podes ser tu a salvar algum erro. Sim, de alguém, claro. E isso já aconteceu inúmeras vezes e acontece como se não fosse nada, porque é normal. Somos humanos, erramos, tipo, por muitos ensaios que façamos, podemos estar super seguros e dá uma branca de repente. O que é que eu faço? Começas a fazer sinais ao outro, está lá, tipo, não sei o que é que eu vou dizer. E agora? Nem que inventes palavras, porque eu já fiz isso. Já houve uma vez que havia um texto que era, tipo, tinha para aí umas 4 partes diferentes, éramos 3 em palco. E houve um que de repente na conversa vai para a última. E de repente, tipo, eu e o outro ficamos assim, tipo, falta dizer muita coisa, isto não podemos acabar já a cena, porque senão depois a outra cena não faz sentido absolutamente nenhum. Então andámos assim, a saltar na conversa de um lado para o outro, acabámos por dizer tudo, numa ordem completamente diferente, mas... Passaram a mensagem. Foi, isso. Okay. E divertimos imenso e rimos, o público também se ri quando... Porque se souberes agarrar o público e estiverem contigo, pá, podes estar a fazer a melhor cagada, que eles estão contigo. E eles vão contigo. Eu acho que nesse aspecto, por exemplo, novela é muito mais fácil. Novela? As novelas. Novelas e filmes. Porque se tu errares, não é ao vivo. Se tu errares, tira a cena. Mas por acaso é engraçado, porque mesmo aí, e eu já ouvi uma outra entrevista, porque eu gosto de ver a alta definição do Daniel Oliveira, e às vezes vai lá uma outra pessoa que eu gosto bastante de ouvir, mas mesmo aí, eles repetem, e o Fernando Rocha ainda agora repetiu quando foi lá, que por vezes, mesmo aquilo que eles estudaram e fizeram, às vezes se durante a gravação fizerem uma coisa ligeiramente diferente, mas que quem está a produzir acha que aquilo que encaixa naquele momento, fica aquilo e acabou. Que é aquele erro que ele pode dar ao vivo, não é? E que acaba até por ficar em bom, não é? Que é aquele erro que não está, Sim. que não era expectável que existisse. Não é? E pronto, mas a minha questão, por acaso esqueci de levantar essa questão, não é? Que realmente não podes estar noutra dimensão e depois precisas do público contigo caso erres, não é? Portanto, isso realmente não podes estar completamente desligado. Exatamente, esqueci desse pormenor. Lá está, a tal escuta ativa é muito importante e estares bem presente no momento, embora estejas na tua bolha, para também poderes dar de alguma forma a melhor interpretação que tu tens para dar, não é? Porque, enfim, o que é que te faz ter uma boa interpretação? Podem ser estímulos completamente diferentes, podem ser memórias, podem ser sensações, podem ser cheios, pode ser o próprio texto em si, qualquer coisa te pode dar e tu tens que estar muito contigo para que isso aconteça, para que haja verdade, não é, naquilo que estás a fazer, porque acho que no final das contas o que interessa mesmo é que aquilo que te saia que seja com verdade. Ok. Estejas cagadinho de medo ou não. Isso é uma coisa natural, não é? E continua na vida. Sim. Tu vais acabar a tua vida, que espero que seja longa a nível profissional, cheio de medo, nitidamente, não é? Ou esperas que isso faça parte. Se nós formos bem a ver, até a nível pessoal, nós temos uma vida inteira cheios de medo. A aprender. Há sempre muita coisa que nós nunca sabemos. O que é que vai acontecer? Totalmente de acordo. Isso é um medo bom. E o que é a arte se não uma representação da vida real? É isso? Não, nitidamente. E essa parte tu estavas a dizer de poder repetir ou de uma fala que não seja exatamente como está escrita. Se tu souberes exatamente qual é o caminho da cena em si, de onde é que eu comecei a cena e onde é que eu tenho que acabar, tu podes dizer tudo completamente diferente do que está lá escrito. Mas se a mensagem foi passada, a mesma mensagem, né? Se alterares aí não dá, mas se a mesma mensagem for passada, está ótimo.
E dentro da personagem, né? Porque se de repente sais da personagem para dizer uma coisa, tu tens que continuar em personagem. Claro, Exatamente. Sim. Eu passava aqui uma pergunta, se calhar um bocadinho mais difícil. Não. Como é que foi ser um profissional da área da cultura durante estes últimos anos de pandemia em que teve tudo fechado, depois abria, não abria, podem vir meia dúzia, têm que estar separados, máscara, sem máscara? Não estou à espera daqueles resultados dos testes pilotos que vocês chegaram a ter. Vocês chegaram a ter alguns espetáculos de testes pilotos. Sim. O que vale é que temos cadeiras. Que eu continuo há 2 anos à espera de saber qual é o resultado desses testes pilotos. Espera, testes piloto? Houve. Entre setembro e novembro houve alguns Um deles até foi um espetáculo do Fernando Rocha, que era ao ar livre, estavam todos separados. Sim, e teoricamente foi para teste, para saber se podiam abrir ao público ou não, mas os testes ainda não Estão chegaram. como os meus agora. De certeza. Professores. Sim, de certeza. Estão há 2 anos a congelar. Foi péssimo, né? Não foi muito bom. Se a área das artes já é por si só instável, na pandemia então foi salve-se quem puder. Mesmo assim, pá, na semana em que nós entramos em quarentena, a primeira de todas, em março de 2020, eu ia estrear nessa semana uma peça, que obviamente que se cancelou tudo, a temporada toda, mas a certa altura nós começámos a voltar a ensaiar, porque houve uma possibilidade de, em junho, julho, voltar a fazer isso. Exatamente. Portanto, nós em abril, maio, já estávamos a voltar a ensaios, com a cena das máscaras, com a cena dos testes. Tínhamos que fazer testes, se não era todos os dias, mas era dia sim, dia não. Que era uma chatice. E depois nos transportes também, enfim, quem não tem carro próprio estava sempre sujeito a vida teve que continuar, não é? Chama-se bom. Exatamente. Também, exato. Mas isso para toda a gente, isso não foi só para nós. Foi sempre... Foi complicado. Enfim, em termos de receita, eu não deixei de trabalhar durante a pandemia toda, porque eu depois também estava a fazer muita direção musical em dobragens, que pronto, a nível de estúdio dá para controlar um bocadinho mais, que é menos pessoas. Agora, estás a ver um musical que tem, imagina, 15 pessoas. Essas 15 pessoas podem estar com tantas outras pessoas e há tanta forma daquilo correr mal. 15 as que nós vimos. 15 as que estão dentro do teatro. Não, sim, com técnica incluída. Ok. Imagina. Ok. Por acaso estava a achar que era só os atores. Eu queria dizer 15 as que nós vemos, mais depois as outras que estão lá atrás e estão a ajudar. Sim, não, neste caso eu estava a falar de toda a logística. Isto lá em Oeiras, que eu no Teatro Independente de Oeiras na altura. Eu acabei por estar... Eu estava a ensaiar para uma segunda produção deles, que eu ainda fiz 2 espetáculos em 2020, e eu tive Covid em setembro de 2020. E eu tive que ficar em casa, as pessoas tiveram que ficar em casa. Eu fiquei 2 semanas, se não me engano. Sim, que ainda era 2 semanas na altura. Pronto, e as outras pessoas com quem eu tinha estado em contato. Era uma semana só. Uma semana tiveram que ficar em casa, os ensaios tiveram que parar. Estávamos mesmo quase a estrear essa tal produção, já estava tudo a puxar cabelos. Entretanto, houve um outro que também ficou com Covid, que nem se cruzou comigo, mas também teve. Então estávamos sempre assim, vai, não vai. Estávamos sempre na iminência de cancelar sempre tudo e mais alguma coisa. Todos os dias não sabíamos se íamos cancelar tudo. Foi complicado. E nem se descansa assim. Está nessa situação. Um artista que queira trabalhar não consegue descansar. Exatamente. Estou a ensaiar para uma coisa, mas depois isso há E o medo, nós, exatamente. temos que ficar todos. É sempre aquela certeza. Foi um pico de ansiedade para toda a gente. Muito grande. Mas já passou, né? Eu tinha Já não há Covid. Não. Ele insiste. Agora é o Mundial daqui a bocado. Já não interessa, sim, já não Eu interessa. tenho agora uma pergunta um bocadinho mais difícil, se calhar. E não sei se sabes ou se há uma fórmula mágica para isto. Que é, como é que decidem, entre todos os atores, as pessoas de bastidores e tal, quanto é que ganha cada um? Sem valor, de género.
aquele vai ganhar mais, o outro não ganha tanto por causa disto? Há algum critério? Epá, pois é, essa é a parte em que eu acho que os artistas e a cultura podia estar um bocadinho melhor defendida, porque não há nenhuma tabela de valores de nada para artistas. Há para técnicos, há para tudo o que é produção e gestão, há tabelas na GDA, na gestão dos direitos dos artistas, mas agora para cantores, atores, bailarinos, não há tabelas. Eu nisso também não Alguém concordo que decide exista. que valores é que são feitos. Sim. Eu aí não concordo que exista, mas concordo que exista um teto mínimo, por exemplo. Aí, É isso. um teto mínimo para a vossa defesa acho que deve existir, como é evidente. Agora não deve haver um tabulamento, até porque depois depende de espetáculo para espetáculo. Claro. Não é? E isto é um bocadinho como as leis não são feitas à domina, as leis são feitas de modo geral. Mas lá está, isso que tu estás a dizer eu concordo. Deve haver pelo menos um mínimo. Um teto mínimo, sim. Aí também concordo. Que isso não existe. Sim, pronto. Isso é que é grave, claro. Portanto, eles podem Por isso é que existe. Podem ganhar 100 euros que podem ganhar 1500. Exato. Sim. E depois Podem ganhar ridículo. podem ganhar 100 por semana ou 1500 por semana. Depois Não, depende. é tão simples quanto isto. Se É houvesse claro que ninguém um vai mínimo- dizer que tu ganhas 10 mil euros por mês, mas nós não vamos passar essa informação para ali. Mas, Que ele depois vai-nos pagar. é isso? Exatamente. mas se houvesse esse mínimo, o conceito de estar a fazer espetáculos à bilheteira deixava de existir. Claro, exatamente. Que sinceramente acho que deveria deixar de existir. Porque o trabalho está ali a ser feito e nós estamos dependentes se temos público ou não para receber. E se não tivermos público, ninguém recebe. E o trabalho está tudo feito à mesma. Aqui o problema é sempre ao contrário, o problema é sempre com os mecenas que querem. E é que as contas de casa não se pagam com Não, pontos. claro. E não aceitaram outros projetos para fazer esse? E E sim, se calhar... Óbvio, sim. Já para não dizer isso, já nem para entrar nisso. Isso já. Assim que tu aceitas um projeto, tu estás-te a comprometer, independentemente de se aceitaste que era a bilheteira, então agora, bora. Não, Esperemos que a bilheteira seja boa. E aí vem a parte da divulgação outra vez. As pessoas muitas vezes não sabem Não que os sabem. espetáculos estão a acontecer. mas aí por acaso de tocar num ponto interessante porque foi conhecido, por exemplo, um dos comediantes, que estava aqui a faltar o nome, que se dá muito bem com o Fernando Rocha, que fez um dos filmes em que ele teve que fazer uma hipoteca da casa a certa altura para poder pagar parte daquilo que eram os vencimentos ao Fez pessoal. o Bolas e Bolinhos. Não, esse não. Esse por acaso se fosse muito bem, a nível de... Estava aqui a esqueci-me do rei do nome, que ele veio da Alemanha, o homem. Que é aquele sem pescoço. Marco Horácio. Marco Horácio, Marco exatamente. Horácio, sim. Marco Horácio, o Fernando Rocha conta... Olha, obrigado. Sempre fosse um gajo Sempre bacana. fosse. O Fernando Rocha conta não é, que o Marco Horácio, por exemplo, quando foi para fazer um filme, que até a hipoteca da casa teve que fazer porque não conseguiu arranjar orçamento. Ou seja, muitas vezes, nem a pessoa que está propriamente a produzir tem a capacidade suficiente financeira para poder dar cobro a isto E tudo. se alguma não é? coisa corre mal, Exatamente. é o produtor que está lixado. Sim, Sempre. nitidamente. Sempre. Nitidamente. O produtor aqui é o... Eu também já produzi e eu sei o que é. Eu já tive que pagar a pessoas sem ter recebido. Pois. Isso tive que tirar do meu bolso. E agora, já que estamos a pagar esta parte dos dinheiros... Vamos às contas, é isso. Ainda tens mais perguntas? Tenho aqui perguntas, mas é daquelas mais na brincadeira, deixo para o fim. Então, deixa-me só, antes de irmos aqui à parte do Diogo, deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta. É uma pequena provocaçãozita, espero que não leves a mal isso que eu estou a fazer. Não, mas tu falaste há bocado nas dobragens e eu lembrei que estamos aqui a viver um momento, na minha perspectiva, um bocadinho woke, que é, relativamente às dobragens, acompanhas este momento woke, no qual as pessoas que dobram, ou que fazem a dobragem destas personagens, devem ser da cor ou do género da personagem em questão. E eu recordo, por exemplo, que se não estou em erro, a pessoa até que fazia aquela voz do Darth Vader até era negra, e o Darth Vader é uma personagem até branca, não é? E podia dizer aqui de outras... E nunca houve problema nenhum, mas hoje em dia há muito este celeuma. Eu acho que não deveria ser necessariamente. E aliás, não tem que ser necessariamente, porque se a voz da pessoa couber na personagem... mas lá está, mas agora, eu sei que isto veio por causa daquele filme do Soul. Foi. Que também, cá em Portugal até foi mais até por causa do som, mas entretanto está, principalmente na América, está a atingir dimensões em que querem cancelar a Branca de Neve e os 7 anões, entretanto também, por uma questão de os 7 anões se chamarem-se anões,
Não é a questão de pode ser um gozo com os anões, por isso isto aqui já está a entrar numa bola de neve terrível. Mas isso é porque nós estamos de repente numa geração em que todas as suscetibilidades são feridas assim. É toda uma camada Mas isso da Branca de Neve, de eu ofendentes. pergunto uma coisa que eu acho que não E até dizem que é Houve algum sexual. anão que se queixasse? Não, houve o que faz de Tyrion Lannister, por acaso, Queixou-se? queixou-se recentemente de É que da muitas questão vezes dos essas anões, coisas questão. da discriminação são pessoas que nem fazem parte da minoria que por norma, supostamente norma está a ser discriminada. Sim, isso é verdade. Pois. Mas deixa-me só ir aqui. Mas sim, mas ok, nas dobragens o que interessa é a voz. Claro, claro. Independentemente de seres de qualquer que seja a tua raça, inclusive é o género, porque tanto há rapazes a fazer vozes femininas às sim. vezes, como há raparigas a fazer vozes de miúdos. Isso nunca foi um problema e espero que nunca venha a ser um problema, porque funciona assim. E funciona bem. Agora, se a personagem em si for necessário ter algum sotaque específico, aí, ok, tudo bem, faz Sim, sentido que ok, seja uma exatamente. pessoa Sim. daquela raça ou daquela etnia Ou que tem aquele sotaque. ou que tenha aquele Sim. sotaque. Sim. Até nem pode ser às vezes da raça nem da etnia, mas tem mesmo aquele sotaque por alguma facilidade até de... Sim, Sim. pá, eu não sou inglês, eu já fiz locuções em inglês. E agora que eu não poderia fazer porque sou Olha, português. olha. Pá, Não des ondas a isso, para quem estiver a ouvir, eu faço, não des Pá, ondas. não, é porque isto iria estragar completamente o mercado de trabalho de dobragens e locuções e voz off e tudo mais. Eu acho que não... Lá está. Desde que não haja de alguma forma má intenção O abuso ou abuso de Exatamente. poderem contratar pessoas, porque enfim, só o facto de estamos a falar de dobragens é um lobbyzinho muito pequenino em que é muito difícil de entrar. Eu tive 10 anos para fazer a minha primeira dobragem. Tipo, e mesmo assim eu quando fui chamado até foi primeiro como diretor musical e só depois é que eu comecei também a trabalhar como cantor e como ator e tudo mais. Epá, e é muito, muito pequenino. A maior parte dos atores adorava fazer dobragens porque é aquela coisa do... É realmente muito divertido de fazer, toda a gente O gostava. bichinho da Disney, não é? Sim, sim. Já agora fizeste alguma Ainda não. conhecida? Ainda não. Graças. Ainda não. Está bem. Mas há aí uma potencialidade de... Não sabemos. Não sabemos, Não ok. nunca sabe o dia da Não, sim, também é uma verdade. Da minha parte, Eu tenho eu passo. perguntas, mas é para o fim e são assim só para terminarmos. Mas para já, números, que é uma cena que eu gosto e de certeza que há uma pessoa lá Uma ou em outra. casa à espera dos números. Ok. Acho eu. Vamos lá. Espero que sim. Nós queremos acreditar que sim, não é? Portanto, eu fui ao portal Por Data, que no fundo é estilo INE, estatísticas, Ok. nível de país, Europa, mundo, valores financeiros e não só, por aí fora. Aquilo que eu usava para fazer os trabalhos economistas. Exatamente. Não, qualquer pessoa pode lá ir. Não, saltos contabilísticos também. Sim, saldos contabilísticos, sim, também. Portanto, eu fui pesquisar receita de bilheteira de espetáculos ao vivo, e aqui tem teatros, musicais, concertos, todos esses espetáculos, e depois teatro especificamente. Nos últimos 3 anos, portanto, 19, 20 e 21. Em 2019, portanto, antes da pandemia, faturaram os espetáculos ao vivo mais de 125 milhões. Dos quais 13 foram teatro. Portanto, pouco mais de 10% Sim. de todos estes espetáculos foram teatro. Esta percentagem, por acaso, cresceu em 2020 e 2021. Em 2020 foi 24% e o ano passado 30%, mas também diminuiu muito porque em 2020 não chegou aos 25 milhões, portanto foi menos de um quinto, se bem que 2020 foi aquele ano, metade do ano acho que não houve espetáculos. Sim, exato. 2021, que já houve mais abertura, não chegou aos 28 milhões, mas pelo menos aumentou um bocadinho. Ok. Não muito, Uau. mas está a aumentar. E fui pesquisar também espectadores destes espetáculos. Em espetáculos ao vivo, em 2019, ficou perto dos 17 milhões de espectadores, sendo que 2 milhões e 200, portanto 13% destes eram de teatro. Ou seja, houve, supostamente 2 milhões e 200 mil pessoas, se calhar, repetidas Foram mais, ao teatro. que foram ao teatro. Ok. Que eu acho que ainda é pouco. Não Sim. sei o que é que vocês acham, mas eu acho que ainda é pouco. Se nós E eu acho que em termos de saldo de bilheteira, até não corresponde
seja, ou as bilheteiras estão mais baratas, não é? Ou então... Epá, se formos, aí teríamos que contabilizar quantos espetáculos de teatro é que existiram. Falta esse dado. Ou quantos é que foram contabilizados aqui? Não é? Também pode não estarem todos contabilizados. Sim, depois, nos últimos 2 anos, 2,5 milhões em 2020 de espectadores, não chegou aos 700 mil para teatro. E o ano passado, 3,5 milhões de espectadores e está perto de 1 milhão para teatro. Se bem que a percentagem do total de espectadores de espetáculos ao vivo que são de espectadores de teatro aumentou. Ok. Acho que até é um bom sinal. Yay! Alguém está feliz, estás a ver? Com os números já tem uma pessoa aqui feliz, pelo menos. Pronto, se está a aumentar, alguma coisa deve estar a acontecer, não sei. Pode ser que seja agora que as pessoas comecem a ir mais ao teatro, não sei. Espero que sim. Sim. É bom. Porque é bom e são experiências que uma pessoa quando vai ao teatro ganha sempre qualquer coisa. Sim. Ganha sempre. Aprende qualquer coisa. Nem que seja uma mensagem, uma frase que uma personagem disse qualquer que tipo, oh, uau, isto faz sentido. Tipo, porque tu aprendes a ver o que as outras pessoas estão a fazer à tua frente. Sim, e também ficas com dúvidas. Tu lá está, tive aquela dúvida onde te focas e o receio, não é? Sim, Porque sim. eu nitidamente não conseguia, não teria a capacidade, e nessas coisas tem que ser honesto, Exato. eu não teria a capacidade de estar ali a representar, não conseguia. Não conseguia, porque o meu receio era, se eu digo aqui uma calinada, não é? Isto conseguirias. Ah, Com trabalho. Claro, a questão é exatamente essa, não é? A questão é que estamos a falar de alguém que não tem qualquer experiência, Sim. que é completamente amador e que pensa, bem, eu não conseguia fazer. Mas, no entanto, está aqui uma pessoa que investiu pessoalmente, teve outros a investir. Portanto, por exemplo, os teus pais também tinham ajudado neste investimento. Oh, yes. Tiveste produtores que te pagaram para tu, entretanto, representares aquilo que, entretanto, também treinaste. Sim. Portanto, há aqui um investimento de várias partes. Sim, eu lembro-me, quer dizer, agora olhando para trás, Sim. mas eu era uma nova. Quando comecei, Claro, mas isso aí, quando comecei, mas também quando começaste a andar eras uma nova e agora andas super bem. Exato. Por isso, Eu quero- Esse eu nem receio faço que tu tens e que eu tenho de falhar se tivéssemos a uma câmara, representar, sim, uma câmara à frente, ponto. só nos faz dar mais valor a quem o faz bem. Claro, não, obviamente. Sim, para sabermos que uma coisa é boa tem que existir o mal, não é? Claro. É isso. Não, sim. Pronto, agora perguntas difíceis. Ok, Colega favorito? Tens algum nome que tu digas, epá, No caso, se seja uma colega, se tiveres número de telemóvel, eu também agradecia. Se for a Sofia Escobar, olha. Ok, se for- Escobar. Aí hoje, gente, isso é... Agora foi aqui uma brincadeira. vá. Não, isso é mesmo difícil. Não dá para escolher. Eu tenho muitos amigos meus, atores incríveis, artistas incríveis, com quem eu tenho... É porque isto de ser artista, isto é mesmo muito especial. Porque há uma sinergia e há uma troca e uma partilha constante com as pessoas com quem estás a trabalhar. E só funciona dessa forma. Portanto, tu acabas por criar ligações muito especiais com quem estás a contracenar. Então, vamos fazer assim. Vamos facilitar as coisas. Então, A pergunta é a mesma, sim. mas só que com as pessoas que trabalhavas em Porto Santo. Quem era o melhor colega em Porto Santo? Aquele gajo que tu sabias que podias sempre cuidar com ele. Não, comigo não, eu estou a brincar. Está boa. Não, Porto Santo foi tough. Foi muito agressivo. Tough. É injusto estar a escolher uma pessoa, porque nós tivemos a apoiar todos uns aos outros muito, para aquilo funcionar como funcionou, que ainda assim muito bem, para aquilo que enfim, para o que podia ter falhado constantemente, nós tivemos todos mesmo muito bem. Mas não há assim ninguém que tu... Eu quero que tu Eu digas. quero Tu queres o nome, tu queres o nome. Não, ele quer que tu digas, foste tu, Pedro. É isso que ele quer. Não, quero fazer parte da equipa de animação. Não sabes, se calhar no teu dia a dia até Estou a ajudaste falar a da equipa de equipa de animação, animação. tenha tido ali uma outra performance. Assim, olha, houve muita coisa muito divertida. A parte das mímicas, do jogo da Sim. mímica, essa então, eu diverti-me sempre Incrível. muito com isso. Mas Mas chateava-me sempre, porque ele sempre fazia um Rei Leão, olha, quando eu ia buscar gelo. Não para o Rei Leão. E aos outros era o todos. exemplo, era o Era o início de exemplo, sempre. era- Querias fazer de cima, era. Eu só queria ver. Mas,
eu vou pelo número que foi um dos mais especiais para mim, que foi aquele de dança que eu fiz com o Alex. Com o Alex, não sei se tu chegaste a ver. Em que eu dancei tango, cha-cha-cha, e era para fazer também. Não estava lá. Ah pá, foi muito bom. E ela é incrível e a coisa funcionou porque tivemos mesmo ali tipo a lutar. Vamos fazer isto. Bora. Isto é um bocadinho como no exército, ele tem que ter alguém que esteja preparado para olhar pela tua retaguarda, não é? Agora estou a fazer a tradução daquilo que estava a pensar em inglês. Neste caso assim, ela é a bailarina, eu não me considero bailarina. Eu tenho formação em dança e safo bem e com a atitude certa também parece que danço melhor do que dança. Mas ok, então eu diria Alex. Beijinho. E o pior? Isso também não. Isso não sei se não. Como é que isso só se fala bem das pessoas, exceto se forem políticos? Não, Isso mas conta. não estou a dizer. O pior não é no sentido de ser um mau profissional. O que ele gostou menos. Sim, pá, não, Isso se não é calhar verdade. o trabalho, a tua maneira de trabalhar não se coincidia coaduna com com aquela pessoa. a maneira de trabalhar da outra pessoa. Isso pode acontecer constantemente, né? Toda a gente funciona de maneira diferente. Não, sim, porque... Mas isso é ainda mais difícil de... Eu, se me perguntasse a mim, eu tinha aqui alguns nomes. Não, pá. Mas é diferente. É diferente porque é assim, nós aqui nas artes, nós estamos a dar muito do nosso pessoal para o trabalho em si. É muito ingrato eu estar a dizer que sei lá, que foi mal trabalhar com... É que foi... Não dá. Ok. Não dá, é assim, eu obviamente que posso dizer que há pessoas com quem me identifico mais do que outras, agora que tenha sido mau, pá, não estou a ver, não tive uma má experiência com ninguém lá. Não tive. Eu, por exemplo, acho isso muito bom. Mas ok, mas posso dizer um dos piores momentos que eu fiquei mesmo a sentir-me muito mal foi com a Bia, por exemplo. Foi a cena de nós estarmos a ensaiar lá no camarim, aquela mímica do ET, em que ela tinha que e ela desequilibrou-se, Já sei. pisou-me nas partes e eu recolhi as pernas, ela caiu de costas e ela ficou mal das costas, por exemplo. Isso para mim é um muito mau momento e não é por ela ser mau ou por eu não gostar. Sim, pronto, mas é isso. São Não é situações- questão dela ser mau, ou tu seres mau, foi uma situação que... Yeah. É mais fácil identificar assim coisas que foram menos boas. Pronto. Sítio favorito onde já atuaste? Pavilhão, teatro. Até agora qual foi aquele que tu disseste? Pá, gostei de estar ali. Por mim trabalhava sempre Há um ali. que já referiu por 2 vezes, que é o Tio. O teatro do No Alex. tempo em que eu era assim, gosto muito de... É que é uma famíliazinha para mim, mas lá está, mais do que o espaço em si são as pessoas que também fazem o espaço. Mas um dos sítios que eu gosto muito dos Coliseus. Os Coliseus são muito fixes. E o Teatro Circo Braga é um teatro maravilhoso. Além de bonito, tem uma estrutura incrível. Só atuei lá uma vez na minha vida e nunca me esqueço daquele teatro. Ok, temos que ir lá. Temos que ir Gravar um por episódio. acaso nunca fui. No é Braga nunca fui. É esse do Braga. Só se quiserem Patrocinar. nos convidar, nós deixamos o número aí aqui. Não cobramos muito. Chamem-me a mim também para trabalhar. Exatamente. Há um 2 em 1. Exato. Exatamente. Esta agora é mais difícil. Diz. Eu não sei se é essa a pergunta que vais fazer, mas Não sei. Diz. tens algum sítio onde tu gostavas muito de atuar? Nunca atuaste, mas gostavas de ir lá atuar. Na Broadway? Claro. Era um bocadinho. Ou isso, ou Não, não era só... ou em Londres, por acaso, E fica ali a dizer West End. no. West End. Exatamente. Sim, sim. No mítico. Exato. Pronto, esta agora é aquela em que tu podes dizer os números que quiseres à vontade. Números? Ok. Nomes. Números? Ok. Dos políticos portugueses. Qual é aquele que tu achas que é o melhor ator? Aquele que... Ei! O que é fácil, pá. O Schwarzenegger. Mas eu estava mais Oh! a Portugueses! As portugueses. E não é atores de fazer filme. Quer dizer, é filmes, mas não é bem aquele. Eles são artistas, mas é outra arte. São artistas tipo eu. Também sou como artista. É. Pá, são todos.
Eu não sei. Os melhores Os que representam que representam melhor. Sim, melhor. aqueles que tu vês que conseguem. Também posso responder? Podes. Ou seja, Podes, também podes Responder. responder. tenho alguns nomes aqui. Pois é, isso há vários. Olha, tens, por exemplo, António Costa. Esse era logo o primeiro que eu disse. Acho que é um bom ator. Sim. Tens, olha, Fernando Medina também, um bom ator. Porque conseguem mentir e manter ali cara de pau. Estás a ver? Eu, no sentido literal, vou dizer Catarina Martins, até porque tem mesmo formação de. Ela tem. Tem informação da atriz, Pronto, mas- exatamente. mas- E o Passos Coelho também acho que fez qualquer coisa. Ah, fez? Olha, por acaso não fazia ideia, sinceramente não Acho fazia que ideia. sim. Sócrates? Sim. Desculpa, agora lembrei. Eu ia dizer, esse foi o que me veio primeiro à cabeça, na E se me verdade. permitis uma Sim. opinião profissional, Força. Um político residente pode-se puxar é o. Eu acho, mas isso porque eu tenho alguma. Gosto de ver, o António Costa nitidamente é um boneco político que acho que só é superado neste momento porque temos um Marcelo Rebelo de Sousa no formato de boneco político. Porque de longe o António Costa é o boneco político, e aqui não é um insulto, é mesmo um boneco político no sentido de ator. Porque se consegue, e quem está mais por dentro da política sabe isso, consegue de um momento para o outro dar a cambalhota total daquilo que decidiu e estar bem na fotografia. E isso para mim é a essência da política em si, quando se está. De Porque alguma a forma política- estar bem defendido. A política acaba por ser, se me permitires, senão podes me insultar depois que eu deixo. A política não é mais que um teatro, principalmente o Parlamento é um teatro. Eles já vão com as falas todas pré-fabricadas para lá. Não é? O que não é um teatro? Não é um teatro, é uma ação de rua, um debate, por muito que vocês acham que a pessoa esteja preparada, a pessoa nunca está preparada. Mas olha que alguns deles têm as falas definidas e dizem as Não, É, Mas- então, mas- é aventura. Mas, não, está bem, é um bom ponto de vista. A questão é que um debate, por vezes, pode ir por uma pergunta e, entretanto, ser interpelado para outra área completamente diferente. O debate, não. No debate, as áreas já estão atribuídas. Por isso, é muito difícil que o Primeiro-Ministro não saiba responder à pergunta, ou é muito difícil que alguma coisa saia daquele eixo. Tanto que em Inglaterra, eu já termino com isto, peço imensa desculpa que eu excito-me com Vai, isto. vai. Em Inglaterra, quando o Parlamento começou a ser televisionável, deixou de ter piada ao Parlamento Britânico. Porquê? Porque eles passaram a ter muito mais atenção à linguagem que usavam. E eles usavam uma linguagem que nem às vezes notas que é aceitável. E agora já não usam. Porquê? Porque toda a gente vê. Mas isso vai. Eu percebo o paralelismo com o ser ator ou não, porque assim, a linguagem gestual e corporal tem interpretação. Tudo aquilo que tu fazes, a forma como dizes, se fazes mais. 80% da nossa comunicação na política é não verbal. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. E não é só a política. Não, eu estou a dizer porque é uma área mais próxima. No dia a dia. Sim. No dia a dia. Um toque, um sorriso, um movimento. Ter essa consciência, tomar consciência disso é meio caminho andado para conseguir passar a mensagem que tu queres. Claro, exatamente. Totalmente de acordo. Um que usa muito é o atendimento ao público. Agora puxando assim a brasa à minha sardinha. Atendimento ao público. Também. Tens que estar ali. Todas as áreas, se tu fores a ver. Aquilo é uma performance. Se tu fores a ver todas as áreas, é uma performance. um contabilista também estrutura muito bem aquilo que vai depois fazer da apresentação do orçamento. Não é? Tu no Sim, orçamento mas eu estou a dizer mais no caso de. que é o mais visível. Ali. Sim, e é mais visível. Ali. Sim. Tens que manter a postura naquele momento. Um tipo que trabalha num restaurante O já sabe o que é contabilista, que o tem que contabilista, se dizer. estiver no telefonema, está no telefonema, desligar o telefone e pode mandar o cliente. Mas um tipo que está no atendimento ao público pode fazer a mesma Espera coisa. lá, se o meu patrão estiver a ver, nunca aconteceu. Nunca! Nunca. Pronto. Esse aqui é o teu Mas padrão. é assim, mas aí estamos a ir àquela base em que todos nós, ser humano, nós temos uma capacidade de separar o nosso pessoal do profissional também. Sim. Portanto, se nós queremos passar uma determinada imagem a alguém, nós temos essa capacidade. Mas, pronto, mais bem ou menos conseguida, isso aí depende Pois, depois claro, de cada depende um. de tudo e pronto. E depende também do objetivo de cada um. Pronto, agora eu dou-te um espacinho. Se quiseres promover alguma coisa, depois se houver algum link de rede social, algum Sim, espetáculo, aqui em baixo as pessoas podem ir. De rede social, posso dizer o meu Instagram. Sim, força. Tá baixo. Posso Esse é dizer que está mesmo de baixo. Tá. O link. o palco é completamente Ah. desviado. Está abaixo da mesa. Tá. Não, então, o meu Instagram é Pedro A. Rod, R-O-D, de Rodrigues.
O que é que eu posso promover? Posso promover o Música no Coração, que é o próximo espetáculo que eu vou fazer. Por favor, Força. Jansson. Dia 1 de dezembro, no Altice Arena, às 9h30. É um espetáculo incrível, com orquestra ao vivo. Somos 100 e tal pessoas em palco e vale muito, muito a pena. Tem a Sofia Escobar, Jorge Corrula, Manuela Couto, Virgílio Castelo. Estou eu lá, né? E a Silvia Mercúrio, que é quem faz o meu parzinho romântico. E toda uma série de outras pessoas incríveis e profissionais. Está mesmo muito bom. Vocês deviam mesmo ir ver. Pá, Não, eu não vou mentir. Desafio aceito. Eu não vou mentir. Eu Quero muito ir ver. Eu depois dou-vos um descontinho se puder. Se Não, conseguir. Não. Eu quero buscar bolas, não. Não, borlas eu não tenho. Não, bolas. Fica aqui dito. Eu vou tentar ir. Jó, está aqui dito. Está aqui dito. Está gravado. Está Vou gravado. tentar ir. Porque depois Vais-te arrepender. não vou. Também vou. Então assim, vou-me arrepender de não ver. Mas tenho que ir, além de ter que ir a Lisboa visitar muita gente. Exato. Ainda não fui. Olha, eu não... Lembras-te de falarmos em Porto Santo que era o meeting de Porto Santo? Ia ser dia 1 de dezembro. Isso ainda está em cima da mesa, eu Pá. acho. Por mim Pá, e nem que vão para os meetinhos mais baratos, mas vão. para falar e conhecer. Para falar e para conhecer. Tá bem. A Sofia Escobar, não é? Queres que eu te apresente a Sofia? É isso? Opa, tem de ser, tem de ser. Pronto, olha, vou fazer o meu melhor. Vou falar com ela para ver se ela quer. Sim. Se ela te quer conhecer. Está bem, está bem, está bem. Eu depois digo. Eu até vou bem vestido. Vou bem vestido, assim. Acho muito bem. Acho muito bem. Se é para ir Camisinha, ver, né? Se é para ir ver o concerto, Exatamente. a orquestra, tenho tudo pipi. Acho que sim, acho que sim. Então pronto. Pronto, eu acho que falo pelos três. Obrigado por teres vindo, por teres aceito o convite. Obrigado por terem convidado. Espero que muita gente vá lá dia 1. Nós Dia 1. conseguimos também vamos. Ok. E no próximo episódio esperamos por vocês. Obrigado. Exatamente. Cheers.